Olá, o Interesse Público começa agora e destaca: cuidado com o comércio eletrônico. Quadrilhas vendem ilegalmente remédios pela internet. Vitória dos clientes. Banco Central acaba com a taxa de renovação de cadastro cobrada pelos bancos. Água capturada por navios em outros países e descartada no litoral brasileiro pode causar prejuízo à fauna e flora marinha. Essas e outras notícias agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. O consumidor precisa estar atento às compras feitas pela internet. Se o assunto envolve medicamentos, o cuidado deve ser maior ainda. Quadrilhas vendem e entregam pelos correios remédios que não são liberados para o comércio no país. O número de pessoas que utilizam a internet cresce a cada dia. Só no Brasil, de acordo com dados do Ibope, são mais de 64 milhões de internautas. O comércio pela rede também aumenta, mas a facilidade nas compras pelo computador exige cuidado. Ela pode esconder armadilhas, como no comércio ilegal de medicamentos. Recentemente, em uma operação conjunta, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal desarticularam diversas quadrilhas especializadas na venda de remédios pela internet. Eram produtos de uso controlado, o que aumenta ainda mais o cuidado médico. Na maioria dos casos, esses produtos eram comercializados em sites da internet e depois distribuídos pelos correios. Uma das quadrilhas agia no Rio Grande do Sul e vendia 2 medicamentos com comercialização proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Os medicamentos Citotec e Artrotec, que têm como princípio ativo o misoprostol, são destinados a problemas gástricos, mas também utilizados em hospitais em casos de aborto espontâneo ou para indução de partos e não podem ser usados sem acompanhamento médico. 5 pessoas foram presas durante a operação da Polícia Federal e do MPF e agora o Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul denunciou os membros da quadrilha. E essas pessoas, através de chats e páginas na internet, faziam contato com as pessoas que necessitavam utilizar esse medicamento, vendiam por valores de R$60 a R$80 cada comprimido e, inclusive, explicavam a maneira como se utilizar esses medicamentos abortivos. Eles estão respondendo a uma ação penal na 2ª Vara Federal Criminal de Porto Alegre e a pena para esse delito, que é muito grave, a pena é de 10 a 15 anos. De acordo com o Código Penal, a adulteração e falsificação de produtos destinados para fins terapêuticos ou medicinais, bem como a importação, venda e armazenagem, são considerados crimes hediondos contra a saúde pública. É fato público que existem várias pessoas, vários grupos que vendem esse tipo de medicamento proibido em todo o país. Então, existe um acompanhamento constante do Ministério Público Federal, da Anvisa e também da Polícia Federal, entrando em chats, entrando em sites de relacionamento, entrando em páginas de discussão na internet, para se fazer o combate a essas quadrilhas. Este médico explica os riscos que remédios tomados sem acompanhamento podem trazer. No caso específico dos medicamentos utilizados como abortivos, o uso pode levar até à morte materna. É uma droga bastante agressiva à gestação, causando contraturas uterinas violentas, causando dores muito fortes e sangramentos, às vezes, muito profusos. Então, o risco de trazer um problema sério para a paciente é muito grande. O médico ainda alerta que a automedicação precisa ser evitada e a venda de remédios pela internet controlada. A internet é um problema sério. Ela é muito boa no sentido de pesquisa, mas muito perigosa na questão de saúde. Não deveria jamais ter isso à venda na internet. Fique por dentro. A associação de mais de 3 pessoas para cometer delitos é tipificada pelo Código Penal como crime de formação de quadrilha ou bando. A pena é de 1 a 3 anos de reclusão. Se o crime for cometido por uma quadrilha armada, a pena aplica-se em dobro. Alvo de constantes reclamações por parte de clientes de bancos, a taxa de renovação de cadastro foi proibida pelo Banco Central.
A decisão é resultado da atuação do Grupo de Trabalho Serviços Bancários e Crédito Imobiliário do Ministério Público Federal. A tarifa era cobrada a cada 6 meses e alguns bancos chegavam a cobrar R$ 48 dos clientes. A cobrança da taxa de renovação do cadastro dos clientes estava sendo feita por vários bancos e sem padrão de frequência e valor. A taxa variava de acordo com cada instituição, podendo chegar a até R$ 50. O Grupo de Trabalho de Serviços Bancários e Crédito Imobiliário da Terceira Câmara do Ministério Público Federal considerou essa prática ilegal, já que nenhum serviço era colocado à disposição do consumidor. Estava totalmente descontrolada, sem limites e totalmente em prejuízo ao consumidor. Quer dizer, vários bancos estavam cobrando em patamares elevadíssimos dessa suposta taxa, que não tinha fundamento legal nenhum para ser cobrada, e estavam gerando, inclusive, problemas de concorrência entre os bancos, né? E o consumidor totalmente desprotegido. Depois de inúmeras reuniões na Procuradoria-Geral da República com representantes do Banco Central, a taxa de renovação cadastral foi proibida pelo próprio Banco Central. O resultado faz parte da atuação do Ministério Público Federal extrajudicialmente, já que não foi necessário levar o caso à Justiça. Para o MPF, o fato do próprio Banco Central ter extinto a tarifa ilegal é um grande passo para o controle da cobrança de taxas pelos serviços bancários. Foi um grande ganho, né, para o consumidor nesse sentido, da proteção dele do que pode ser cobrado, e agora ele pode comparar, sim, os serviços cobrados por cada banco e optar pela melhor, né, a menor tarifa, o melhor serviço prestado a ele, o que não era possível com essa suposta taxa de renovação de cadastro. De acordo com a procuradora, a intenção do MPF é buscar maior transparência na relação entre os bancos e o consumidor. Isso é uma prioridade para 2010, assim como a transparência nas informações bancárias e até a própria educação bancária, né, a ser fomentada desde cedo para o consumidor ir se acostumando, ir aprendendo a fazer valer seus direitos para os bancos serem respeitados realmente. Veja a seguir. Instituições ligadas à defesa dos direitos humanos denunciam irregularidades no sistema carcerário do Espírito Santo. E mais, projeto MPF Bairro Cidadão promove ações sociais em periferia de Macapá.